Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 4, e vamos ler inicialmente apenas o versículo 2. Êxodo, capítulo 4, versículo número 2. A palavra de Deus diz: perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Amém. Vamos orar. Pai, nós lemos a Tua palavra aqui, e agora nós precisamos absorver dela tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Queremos ouvir a voz do Espírito Santo nesse lugar, falando ao nosso coração, mudando a nossa vida, mudando o comportamento, Pai, falando verdades que precisamos ouvir, para que essas verdades nos libertem do erro, do engano, do mau comportamento. E só a Tua palavra tem esse poder. Por isso não estamos aqui para ouvir as doutrinas dos homens, as filosofias desse mundo, mas a palavra que procede do Senhor. E para que isso aconteça, eu quero ser um instrumento Teu esta manhã. Entrego a minha vida a Ti, Pai, e peço a unção do Teu Espírito, que a unção do Espírito Santo esteja sobre mim, me capacitando a ministrar a Tua palavra de modo que ela chegue aos nossos corações e transforme a nossa vida. Eu Te peço isso em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, muitas vezes a vida coloca a gente diante de situações que trazem dúvidas ao coração. Isso é muito normal. Você está diante de um desafio, você está diante de uma decisão que precisa ser tomada, e de repente vem um certo receio, né? Quem já passou por isso? Creio que todos nós, né? Um receio em se posicionar, um receio em saber, será que Deus realmente está comigo? Será que Ele vai me abençoar nessa situação? Será que isso vai acontecer? Isso é algo que acontece na vida de todo mundo. E ficamos a nos perguntar, de que forma eu conseguirei, como eu farei, né? E será que Deus realmente estará ao meu lado? E nesse momento, aqui do texto que a gente leu, Moisés, ele está passando por um momento desse de dúvida. Ele foi chamado por Deus para uma missão, que é uma missão gloriosa, mas também uma missão muito difícil. É um trabalho muito árduo que ele tinha pela frente. E a primeira coisa que vem ao coração dele é: será que vão acreditar em mim? Será que vão aceitar que foi Deus que me enviou mesmo para fazer isso? Será que Faraó não vai rir a minha cara, né? Quem é você que vem aqui falar comigo? E isso começa a estar no coração de Moisés. E agora vamos ler o texto aqui de novo, do versículo 1 ao versículo 5, aonde diz: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. E aí o Senhor pergunta para ele: que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Voltou novamente à forma original. Então, a dúvida de Moisés era normal, natural. Será que vão acreditar que o Senhor me enviou? Será que vai dar certo essa minha empreitada? Como é que vão acreditar que o Senhor está comigo? E aí Deus então faz esse milagre, transformando, né, aquela vara, aquele bordão que ele trazia nas mãos, numa cobra, e depois transformando novamente, né? É um milagre feito realmente por Deus, e isso aconteceu. Só que o que me chama a atenção é esse verso 2, aonde o Senhor responde à pergunta de Moisés com outra pergunta, dizendo: o que é isso que você tem na sua mão? Moisés está lá com o seu bordão na mão, como ele costumava andar, na companhia daquele cajado, daquele bordão, e Deus pergunta: o que é isso aí que você tem na sua mão? Porque é isso que você tem na sua mão que eu vou usar para te abençoar. E essa é a mensagem que Deus quer passar para nós essa manhã.
Às vezes nós estamos preocupados de onde virão os recursos, de onde vai acontecer alguma coisa sobrenatural, de onde virá a ajuda que eu preciso, mas Deus tem colocado, muitas vezes, coisas em nossas mãos para serem usadas, para Ele operar através delas. Primeiro, eu tenho que entender que tudo que está nas minhas mãos foi Deus que me deu. Aquele bordão que está na mão de Moisés, foi Deus que colocou na sua mão. Mas Deus mesmo pergunta, o que é isso aí, Moisés, que você tem na mão? Deus não sabe o que é? Claro que Ele sabe. Mas Ele pergunta para instigá-lo. E Ele diz, é um bordão. Como quem diz, só não está vendo? É um bordão. Mas é isso que eu vou usar para fazer o milagre que você precisa. É isso que eu vou usar como um sinal na sua vida. E muitas vezes nós, nestas situações, ignoramos essas coisas simples que nós temos nas mãos. O que vale uma vara de madeira nas nossas mãos? Parece que não vale nada, parece que não tem valor, mas é dali que Deus vai abençoá-lo. É naquele instrumento que Deus vai usar. Porque qualquer coisa nas mãos de Deus vira uma bênção, irmãos. O que nós somos? Nós não somos nada. Não temos intrinsecamente nenhum valor, a não ser aquele que Deus nos atribui. E Deus nos atribuiu tanto valor que a Bíblia diz, Ele pagou esse alto preço pela nossa salvação, dando seu Filho em nosso favor. Então isso nos atribuiu valor. Mas nós, por si, não somos nada. Mas nas mãos de Deus, o que nós podemos fazer? Nas mãos de Deus, o que Ele é capaz de fazer através da sua vida? Uma vara de madeira não serve para muita coisa, mas nas mãos de Deus o milagre pode acontecer. Então eu queria que você entendesse que muitas vezes Deus está perguntando para nós o mesmo que perguntou para Moisés. O que é isso que você tem na mão aí? Você está orando, você está buscando, você está querendo uma solução, você está precisando de um milagre e de repente está ignorando aquilo que você já tem. Aí Deus vira para Moisés e vira para mim, vira para você e diz, o que é isso aí na sua mão? Não fui eu que te dei isso aí? Para que serve isso aí que você tem na mão? Será que isso, debaixo do meu poder, não pode ser a solução que você precisa? Então, muitas vezes, Deus vai usar o que nós temos para fazer o milagre. E a gente está esperando o milagre vir de fora. A gente está esperando o milagre vir pela mão de outros. Mas às vezes o milagre já está na sua mão. O milagre já pertence a você. É algo que corriqueiramente você usa e é dali que Deus vai prover. Algo sobrenatural para fazer às vezes até o que é impossível, como foi o caso aqui com Moisés. Então nós precisamos entender, e a Bíblia está cheia de exemplos assim, e eu quero citar alguns para você. O primeiro citei aqui, a vara de Moisés. E veja, a vara foi usada nesse momento, a vara vai ser usada em outros momentos da sua caminhada. Lembra como Moisés abriu o mar? Utilizando-se dela também. Claro, o poder de Deus está ali, mas a vara está na sua mão. E Deus está operando. Em muitas situações, Deus opera através de coisas que nós temos nas mãos. Veja um outro exemplo que eu quero dar também, bastante conhecido na Bíblia. Abra a Bíblia em 1 Samuel. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, no versículo 40. 1 Samuel 17, 40. Todo mundo conhece aqui essa história, a história de Davi, no enfrentamento com o gigante Golias. 1 Samuel 17, 40 diz assim, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Agora olha o verso 49. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa e a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Como é que Deus venceu aquele gigante? Através de Davi, que tinha uma funda, que tinha um instrumento muito simples, que o gigante quando viu começou a rir, debochou de Davi, dizendo assim, eu sou algum cachorro para você vir atrás de mim com pedra? Foi a palavra de Golias para ele. Por quê, irmãos?
Porque Deus não precisa de tecnologia para fazer o milagre. Deus não precisa de grandes coisas, mas é o que você tem na mão. Nesse episódio você pode ver que Saul tenta até colocar uma armadura sobre Davi. Já que você vai enfrentar Golias, vou botar uma armadura, coloca um escudo pesado, coloca uma espada grande. Davi não consegue nem andar com aquilo. E ele diz, não quero nada disso, porque o que eu tenho nas minhas mãos já é o suficiente. É a funda que ele usava como instrumento de caça, é o alforje de pastor que ele tinha. Foi isso que Deus usou. Não precisou importar nada, não precisou pedir emprestado nada para ninguém, não precisou do escudo de Saul, da espada de Saul. Apenas o que Davi tinha em mãos foi o suficiente para o gigante ser derrubado. Aprenda esse conceito. Veja um outro exemplo bíblico, está no livro de Juízes. Vamos ler no livro de Juízes, no capítulo número 15, no versículo 15 e no versículo 16, também uma história conhecida. Diz assim, achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens, e disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. A Bíblia fala de Sansão. E como é que Sansão feriu 1000 homens que queriam prejudicá-lo, que queriam matá-lo? Com uma queixada de jumento. Ele lança a mão daquele osso, e com aquele osso é o bastante. Porque na verdade, quem está vencendo a batalha não é Davi, não é Sansão. Quem está fazendo o milagre é Deus. É essa a dinâmica que nós precisamos entender. Não são os nossos recursos, não é a nossa tecnologia, não é as coisas caras que a gente compra, mas são nas coisas simples que Deus pode fazer o milagre. E assim realizou na vida de Sansão. Quer ver um outro exemplo também bastante conhecido? Está no primeiro livro de Reis, no capítulo número 17, do primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 12. Diz assim, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-los-emos e morreremos. Na história da viúva de Sarepta com Elias, o profeta, essa mulher estava numa seca, numa fome, toda a região, e ela não tinha mais nada dentro de casa. E o que ela tem, ela descreve aqui, um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. O que é isso para uma fome? O que é isso para um período? Ela disse nada. Eu vou fazer o que tem aqui, vou comer hoje, e depois de hoje nós vamos morrer de fome. Porque não tem como sobreviver apenas com isso. Essa é a realidade. Mas essa mulher, a Bíblia diz que o profeta dá a ela uma palavra, e diz assim, coloque isso que você tem na minha mão, faça para mim primeiro. Profeta simboliza Deus. O símbolo do profeta no Antigo Testamento é Deus. Ele está simbolizando Deus, ele traz a palavra de Deus, ele é o mensageiro de Deus. E ali o profeta diz, faça primeiro para mim. E aquela mulher pegou tudo que ela tinha, o último recurso, que ela já sabia que após aquilo morreria, e obedecendo colocou o que ela tinha em mãos. O que tem nas minhas mãos? Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E isso que está nas minhas mãos eu vou colocar simbolicamente nas mãos de Deus, e deu ao profeta. Você sabe como a história terminou? Ela morreu de fome. O profeta morreu de fome. Ninguém morreu de fome. Porque Deus fez o milagre. Deus pegou o que tinha nas mãos daquela mulher e da mesma forma que transformou o bordão de Moisés, ele transformou aquele pouquinho de comida em algo abundante e suficiente para sustentar ela, o profeta, seu filho, e por muitos dias viveram. Porque é um pouquinho que é colocado nas mãos de Deus. E o pouquinho que ela tinha, quem deu a ela foi Deus.
O pouco que eu tenho, quem deu foi Deus, mas se eu coloco nas mãos de Deus, é suficiente para o milagre que eu preciso. Um outro exemplo agora no Novo Testamento, muito conhecido e bem clássico disso que eu estou falando, está no Evangelho segundo João, no capítulo número 6, no versículo 9. Tenho certeza que todos aqui conhecem esse texto. Em João 6:9 diz assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e o que mais? 2 peixinhos. Mas o próprio apóstolo diz: mas isto, que é para tanta gente? Isso não é nada, mas é o que ele tinha em mãos. O que aquele menino tinha em mãos? 5 pães e 2 peixinhos. E o homem olhou e disse: isso não significa nada. Esse bordão não significa nada, essa funda não significa nada, essa queixada de jumento não adianta para nada, esse pouquinho de farinha não serve de nada. Mas ele coloca isso nas mãos de quem? De Jesus. Ele entrega o que ele tem e coloca nas mãos de Jesus. E o que Jesus faz com aquele pouquinho de pão e peixe? Ele alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Então, irmãos, o que Deus quer falar com a gente, entenda, a solução às vezes não vem de fora, o milagre às vezes não vem da vida do outro, já está nas tuas mãos. Deus talvez esteja te perguntando o que é que tu tens nas mãos, como falou com Moisés. O que é que você tem nas suas mãos, porque é isso que eu vou usar para te abençoar. E um último exemplo ainda no Novo Testamento, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 12, no versículo 42, um versículo muito impactante, porque Jesus está observando o templo, e aí diz assim o verso 42 de Marcos 12, vindo porém uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Essa viúva colocou tudo que ela tinha, por isso Jesus disse que ela deu tudo. Continua no texto aqui que você vai ver. E aí ele vai dizer, ela deu mais do que todos os outros, e os apóstolos assim intrigados diziam, mas pessoas colocaram grandes quantidades aqui, mas ela deu o que tinha nas suas mãos, ela deu tudo. E quando ela dá tudo, Deus é capaz de fazer milagre. Essa é a consciência que nós temos que ter, de que Deus faz milagres com aquilo que você já possui. Não é de fora, não é a tecnologia, não é o recurso maravilhoso, não é as melhores condições, mas é com o que você e eu temos em mãos, que Deus vai pegar e fazer o milagre. Se eu mostrei a você na Bíblia, eu te dei vários exemplos do que isso acontece. Você viu comigo no texto, nos vários textos, como Deus faz isso recorrentemente na sua palavra. Pega pequenas coisas e transforma em coisas grandes. Pega pequenos recursos e resolve problemas grandes. Pega pessoas que simplesmente se dispõem a colocar aquilo que tem nas suas mãos. Então, diante disso, fica para nós uma pergunta: o que eu tenho feito com o que está nas minhas mãos? Reclamar, a gente reclama muito, né? Se queixar, a gente se queixa muito. Mas Deus está me perguntando e perguntando a você, o que é que tu tens nas mãos, como perguntou a Moisés. E a questão aqui, irmãos, não é a quantidade do que eu tenho, mas sim quanto eu me disponho do que eu tenho a colocar nas mãos de Deus. Não é quanto eu tenho, porque o quanto não importa nada para Deus. Você viu no caso da viúva, você viu no caso dos peixinhos. Isso não importa, a quantidade não importa, mas é o quanto eu estou disposto a colocar nas mãos de Deus, para que Ele me abençoe, para que Ele resolva o meu problema através de algo que eu já possuo. O menino entregou os pães e peixes para Jesus e Jesus fez o milagre. A viúva de Sarepta colocou o pouco que tinha nas mãos do profeta Elias e Deus fez o milagre. Essa é a analogia que nós precisamos agora julgar o nosso próprio coração. O nosso problema não é aquilo que a gente não tem. O nosso problema é o que a gente faz com aquilo que a gente tem.
E a gente está sempre achando que o problema é o que eu não tenho. Ah, se eu tivesse isso. Ah, se eu tivesse aquilo. Ah, se eu tivesse condições melhores. Ah, se eu tivesse acesso a isso. Ah, se eu tivesse acesso àquilo. Ah, seria essa a minha solução. Mas de repente a solução está lá dentro da sua casa. De repente a solução está na tua mão agora. É um talento que Deus te deu. É algo que Deus colocou para você. É algo que parece pequenininho, mas já foi colocado, já foi dado, já está nas tuas mãos. E você está procurando fora, você está procurando em outro lugar. Você está querendo coisas que você não tem, mas está automaticamente se esquecendo das coisas que você tem. Então qual é a solução? Disponha para Deus. Veja, Jesus contou a parábola dos talentos. Talentos foram dados. E pessoas simplesmente enterraram, não multiplicaram, não fizeram render, não trabalharam aqueles talentos. E é o que muitos de nós temos feito, mas reclamando. Será que Deus não está vendo? Será que Deus está comigo? Sei que eu vou fazer, e agora o gigante é grande, e a fome é grande, e não tem jeito, e não faço. E a gente fica reclamando. E de repente a solução está com você. A solução já está nas suas mãos, um bordão, uma vara de madeira que não serve para nada, mas é ali que está a solução. Um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, uns pequenos peixinhos, alguns pães, as 2 moedinhas da viúva, e é ali que está a solução. E a gente buscando solução em outro lugar. Disponha para Deus o que você tem nas mãos, porque foi Ele que colocou ali. Essa é a chave da mensagem. O que você tem foi Deus que colocou ali. Então coloque nas mãos dele e você vai ver se o milagre não acontece. Quantas pessoas hoje enfrentam problemas financeiros seríssimos e ficam querendo recursos, como se recursos fossem a solução. E às vezes desprezam aquilo que já têm. E eu já preguei aqui várias vezes que tem um tipo de gente que o problema dela nunca será dinheiro. Porque por mais dinheiro que ela tenha, ela sempre vai estar no buraco. Por mais dinheiro que ela receba, ela sempre meterá os pés pelas mãos, porque ela não sabe lidar com dinheiro. Então a solução não é que venha um recurso. Talvez a solução é o recurso que você tem. É o talento que você tem. Que você podia multiplicar, que você podia colocar para render, que você podia resolver com a bênção de Deus. Deus trabalha dessa forma. Você trabalha e Ele coloca as mãos sobre as suas mãos e Ele abençoa o fruto do seu trabalho. É assim que Deus faz. É assim a sistemática de Deus. Estenda as tuas mãos para fazer e Deus abençoa o que você faz. Por isso a Bíblia diz lá no Salmo 1, tudo quanto Ele faz será bem sucedido, porque Ele faz. Quem não faz, nunca será bem sucedido. Quem não realiza, quem não trabalha, quem não opera, quem não põe as mãos na massa, nunca será bem sucedido, porque não é a sistemática de Deus, só se for o diabo. Às vezes o diabo também, entre aspas, abençoa o vagabundo, para ele achar que é bom ser vagabundo, né? E aí mantém ele preso a vida inteira, nessa sistemática, nesse pensamento. Mas Deus não. Você faz e Ele abençoa. Você coloca as mãos, Ele coloca as mãos por cima. E Ele abençoa as tuas mãos. Então deixe Deus tocar nas tuas mãos. Se você está com um problema, coloque nas mãos de Deus o que você tem. Ele está perguntando para você o que é que você tem nas mãos. Moisés, o que você tem nas mãos? Tua dúvida, teu medo, responde para mim o que você tem nas mãos. E o que você tiver nas mãos, coloque nas mãos de Deus. E você vai ver o que Ele não fará com isso que você colocar nas mãos dEle. Então peça a Deus para tocar nas suas mãos, para abençoar os talentos que Ele já te deu. Qual é a desculpa que eu tenho quando eu devolvo o meu talento para Deus? Qual é a desculpa aceitável? Existe alguma? Senhor, está aqui de volta. O Senhor me deu, eu escondi,
eu não fiz nada com isso que o Senhor me deu, eu não multipliquei, eu não botei para render, eu estou te devolvendo exatamente o que o Senhor me deu. Qual é a desculpa que eu tenho? Segundo a Bíblia, não tem desculpa. Jesus não desculpou este que fez desta maneira. Então, se eu tenho alguma coisa, por menor que ela seja, abençoe o que você tem. Sabe qual é o problema de muitos de nós? É que nós amaldiçoamos o que nós temos. Como fez aquele apóstolo que disse, o que é isso para tanta gente? É como uma maldição? É como você dizer, isso não vale nada, 5 pães e 2 peixes, olha a multidão aí. Ele desdenha daquilo, isso é lixo. É o que muitos de nós temos feito. O que eu sou? Eu não sou nada. Eu sou assim, eu nasci assim, vou crescer assim, vou viver assim. Meu destino é esse, eu sou amaldiçoado, eu nasci pobre, eu não tive nada, e aquele vitimismo que não aguento mais. E a gente fica amaldiçoando o que tem, ao invés de pegar o pouco que tem, colocar nas mãos de Deus e deixar Deus fazer um milagre. A gente fica fazendo o contrário. Ao invés de abençoar, a gente amaldiçoa. Diz assim, meu carro, que porcaria. Aqui minha casa, que coisa horrível. Olha o lugar que eu moro, é uma desgraça. É uma favela, é isso, é aquilo. E fica amaldiçoando, amaldiçoando, amaldiçoando. E às vezes está lá a solução. Às vezes a solução está naquele trabalho humilde que você tem, mas que você faz bem feito. E um dia alguém vai olhar e alguém vai recompensar. Não é? É aquele trabalho bem feito que um dia alguém vai reconhecer, porque Deus é fiel. Deus é fiel. E não há nada que você faça com fidelidade que Deus não reconheça, porque você não consegue ser mais fiel do que Deus. Então, quando você é fiel, Deus é fiel. E Ele pega o que você tem, Ele abençoa o que você tem, seja pouco, seja insignificante, seja risível pelos outros. Ele abençoa o que você coloca nas mãos do Senhor. Só que você tem que ser o primeiro a parar com esse negócio de amaldiçoar. Tem que ser o primeiro a parar com esse negócio de falar mal do que você tem. De falar mal da sua vida, da sua criação, da infância, da onde você viveu, da onde você vive, e ficar contando essa história que nunca termina. Comece hoje uma vida nova. Comece hoje um plano novo. Com o que você tem, colocando nas mãos de Deus, abençoe aquilo que você tem. O que você tem nas mãos foi Deus que colocou ali, não foi outra pessoa. Então, você precisa abençoar o que você tem, para que você se torne uma bênção. Como a gente vê na Bíblia, o padrão de Deus não é só nos abençoar. Muita gente pensa que Deus existe para me abençoar. Mas como Deus disse a Abraão, Abraão, seja você uma bênção. Eu te abençoo para que você seja uma bênção. É assim que Deus faz. Mas você diz assim, eu preciso de alguém para me abençoar. Como é que eu vou abençoar? Esse pensamento que destrói a tua vida. Você está sempre achando que tem que ter alguém fazendo alguma coisa por você, porque você é um coitadinho. Você sempre acha que alguém tem que te ajudar, mas é você que Deus quer usar para abençoar. Para que você seja uma bênção, mas a mente está tão fechada que você só se acha na posição de ser abençoado. Enquanto não quebrar essa forma de pensar, você nunca será abençoado e pior, nunca vai abençoar alguém. Por isso, olhe para o que Deus está te dizendo. Abençoe o que você tem nas mãos. Abençoe tudo aquilo que você já tem hoje. Porque enquanto você amaldiçoa o que você tem, você não sai do buraco em que você está. Aprenda a abençoar o que você tem para que você chegue a coisas maiores. Coloque nas mãos de Deus e Ele, através das mãos deles, nas suas mãos, abençoará. Tem um louvor antigo que diz assim: minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Quem conhece isso aí? Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Pode dar um toquinho no seu irmão aí, dá um toquinho nele aí. Tudo será. Minhas mãos estão cheias das tuas.
Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Minhas mãos estão cheias das tuas. Não é bom isso, irmãos? Agora imagina você, minha mão está cheia de maldição, não encosta em mim não. Olha que terrível, né? Sai para lá com essa mão amaldiçoada aí. Por quê? Porque você amaldiçoa. Você olha para as suas mãos, em vez de dizer elas estão cheias das bênçãos de Deus, elas estão cheias de falta, cheias de carestia, elas estão cheias de carência, elas estão cheias de maldição e que eu tenho não vale nada, minha casa não vale nada, meu carro não presta, minha mulher não presta, meu marido não presta, tudo teu é ruim. Como é que você vai querer ser uma fonte de bênção? Comece a abençoar o que você tem. Comece a valorizar. Nem que seja um simples bordão, nem que seja 2 moedinhas como as da viúva, 5 pães e 2 peixinhos, como do garoto, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, uma queixada de jumento, algumas pedras e o gigante cai, porque nas mãos de Deus milagre acontece. Mas um último alerta eu quero deixar. Nós não vamos levar nada para o céu, você sabia disso? Sabia aquela máxima, caixão não tem gaveta? Sabia? É verdade, não tem não. Você não vai levar nada e você vai realmente deixar tudo que tem aqui. Mas eu quero dizer uma coisa figuradamente a você, não entre nos céus de mãos vazias. Como assim, pastor? Se a gente não vai levar nada? Não estou falando de coisas materiais, estou falando de coisas espirituais. As mãos vazias são as obras que a gente deixou de fazer. São as vidas que a gente deixou de abençoar. São as coisas que nós deixamos de realizar. E as mãos chegam no céu vazias. E a Bíblia diz que mesmo os salvos terão suas obras expostas. E receberão cada um o galardão que suas obras merecem. E talvez alguns de nós até sejamos salvos, mas não vamos receber galardão nenhum, porque as mãos chegaram vazias, quando poderiam ter produzido muito mais. Quando poderiam ter feito muito mais, multiplicado muito mais, abençoado muito mais. Deus está te perguntando hoje como perguntou a Moisés. E eu vou ler de novo aqui o versículo com você. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? O que é que você tem na mão? Responda isso para Deus. Ele quer ouvir de você. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra e essa pergunta, essa indagação está no nosso coração para ser respondida. O que temos em mãos, que ainda não apresentamos ao Senhor, que ainda não colocamos à Tua disposição, que ainda não consagramos a Deus, que ainda não Te entregamos para que o Senhor abençoe, multiplique, faça um milagre que nós muitas vezes precisamos. Pai querido, pode ser que existam irmãos aqui precisando de um milagre. Ensina para eles, Senhor. Ensina para eles a usar aquilo que tem em mãos. E a maneira certa de usar é primeiro te entregar. É primeiro colocar nas mãos do Senhor para que o Senhor abençoe. A maneira certa de usar é abrir a boca para abençoar e não para amaldiçoar. Pai, fala ao coração dos meus irmãos. Muda essa mentalidade mesquinha, tacanha, Pai. Muda essa mentalidade ranzina, que reclama, que se vitimiza, que bota a culpa em todo mundo, menos em si mesmo. Pai querido, quebra essa maldição na vida de alguns aqui nesse lugar, para que possam prosperar, para que possam seguir em frente sendo instrumentos do Senhor, para que sejam instrumentos do Teu agir, como foi Davi, como foi Sansão, para que sejam instrumentos da Tua bênção, como foi aquele pequeno menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Pai, em nome de Jesus, muda a mentalidade do Teu povo. O problema muitas vezes está na mente, na maneira de olhar. Com o olhar nós amaldiçoamos. Nós olhamos como aquele discípulo e dizemos, o que é isso para tanta necessidade?
Pai, tira esse pensamento ruim da nossa mente, tira essa visão maligna dos nossos olhos, que a gente olhe com olhos da fé, dizendo assim, isso aqui não é nada, mas nas mãos de Deus, Deus é capaz de fazer um milagre. Deus é capaz de abençoar uma multidão com aquilo que eu tenho em mãos. Eu sou capaz de ser uma bênção. Muda a mente, Senhor, muda o coração, muda o pensamento. Nossos problemas estão ali, Pai. Por isso a Tua palavra diz para a gente se transformar renovando a mente, para que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Muda a nossa mente, Senhor. Toca nos corações aqui. Seja o início de uma mudança, seja o início de uma virada de mesa, de uma solução. Quando nós olharmos para o que temos nas mãos e pararmos de pedir que o Senhor nos dê o que nós não temos, mas comecemos a usar o que temos, e com a Tua bênção, com a Tua provisão, possamos vencer. Abençoa, Pai, o Teu povo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.